todos, a gente vai então aqui dar sequência aí nesses três subtemas, né? Do, dessa problematização que a gente está fazendo a respeito dos saberes da escola e enfim, família. A gente falou um pouco já, né, no vídeo anterior, né, nos vídeos anteriores, falamos das dimensões curriculares, falamos das escolas, né, a partir dos conteúdos factuais. A gente apresentou também uns diagramas que tentavam relacionar os saberes, as dimensões curriculares com as categorias de conteúdo e o papel da família e escola nessa configuração. Falamos um pouquinho da questão dos hífens também, nesse movimento. Reforçamos a ideia que, na verdade, trocar com o outro, ouvir, é um pressuposto do humano. E terminamos, né, fazendo um gráfico, né, montamos uma estrutura disso que a gente está vivendo agora, dessa experiência que a gente está vivendo agora. Vivíamos numa situação presencial na escola, por exemplo, né? Os alunos indo para a escola, vocês deixando os filhos na escola, indo, né, com o transporte escolar e tudo mais, enfim, cada um da sua maneira. E com a quarentena, mudou toda essa dinâmica, né? Aí a gente, então, vai problematizar um pouco o papel da experiência, né? E esse é um tema bastante interessante e muito central na escola crítica e pós-crítica, que a experiência, ela é constitutiva do sujeito. O homem e a mulher é a soma das suas experiências, mas mais do que isso, né? É a soma das experiências reflexivas. Todos nós, homens e mulheres, estamos sujeitos a encontros infortuitos. Em situações que a gente não está programado, ninguém sabia, ninguém tinha imaginação disso. Eu imagino que há um ano atrás, né, se a gente pensasse maio de 2019, imaginar que hoje eu estaria aqui fazendo um vídeo sobre esses assuntos todos. Então a vida é isso, a vida é desses encontros que não são programados. Alguns de nós precisamos entender que muitas vezes a gente fica à deriva nesses encontros. A gente simplesmente responde ou reage à primeira sensação que a gente tem desses encontros, né? A gente não entende, não reflete sobre isso, não pensa sobre isso, né? E isso é uma coisa importante, porque justamente o fato de que a gente fica à mercê das sensações desses encontros é consolidado para alguns filósofos como uma espécie de escravidão. Se a gente ficar meramente sentindo as coisas e não refletindo sobre as coisas que a gente sente, a gente vai o tempo todo ficar à deriva nesses processos, né? Ou seja, a gente não está sendo um sujeito crítico. Ronaldo, como é que a gente consegue fazer isso? Mas como, né? No caso dos meninos e das meninas que estão vivendo essa cena e outras tantas cenas que eles vão viver. Qual o nosso papel? Qual o papel da família? Qual o papel da escola? Imagino que no caso da família é bastante simples. O tempo todo, durante toda a vida de formação dos nossos filhos e filhas, a gente vai dando suporte a eles, vai auxiliando eles, vai dando estrutura para eles. E isso também a escola faz, né? Imaginar, portanto, que todo humano necessita do que a gente vai chamar nessa apresentação do que se constitui como ego auxiliar. Bom? Ou seja, a experiência é sempre uma experiência com o outro. Sempre uma experiência com o outro, na troca com o outro. Tem experiências que vão melhorar minha capacidade, minha potência de ser, e tem experiências que vão diminuir minha capacidade de experiência de ser. A gente vai então conversar um pouquinho sobre isso nesse último vídeo, o papel da experiência na formação do sujeito. E a gente vai utilizar um princípio de teoria de um pediatra, um psicanalista, que é o Winnicott. A gente vai falar um pouquinho do Winnicott a partir da teoria do Winnicott, né, do ambiente que sustenta o sujeito. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, então, nesse campo da educação, que é uma chave bastante importante, que é a educação e psicanálise, que eu acho que vai ser um bom momento, espero que seja um bom momento de reflexão para todos nós. Vamos lá? Então a gente tem lá o Winnicott. O Winnicott, só para lembrar que, né, só para retratar, ele nasceu no Reino Unido, né, em 1896 e morre em 1971. Né? Então vamos entrar aqui pro
nosso Winnicott. Então tá aí. Seguindo então a nossa educação sem distância, no tema agora, integração das experiências. Né? A última apresentação do vídeo foi essa que a gente viveu. Olha que interessante. Vivíamos um período presencial, depois o período remoto, que é o que a gente está vivendo agora, depois vai ser o presencial remoto e o novo presencial. Eu estou imaginando que todos nós estamos vivendo uma experiência, a gente está bem nessa fase aqui, ó. E essas experiências precisam ser problematizadas, refletidas e integradas. Porque se elas não forem integradas, eu acho que não vai ser uma constituição boa para o sujeito. Mas vamos lá. O Winnicott ele tem uma frase, que é um emblema, né, por assim dizer, que ele vai dizer que o bebê não existe. Lembra que o Winnicott ele é um pediatra, né, e funda uma linha super importante da psicanálise, né? Nomes importantes da psicanálise. Você tem o Freud, Lacan, Jung, né? E tem o Winnicott, enfim, tem uma série de pensadores da psicanálise, tá bom? E aí o Winnicott vai propor que o bebê não existe. Por que não existe? Ele vai dizer que o bebê só existe na presença de um outro. Ele só existe na presença de uma mãe. Aqui uma parte bem bonita de a gente pensar, todos nós fomos bebês. E todos nós, quando a gente estava na barriga da nossa mãe, que todos nós viemos da barriga da nossa mãe, quando a gente estava dentro da barriga da nossa mãe, a gente não sabia que existia um mundo fora da barriga. Portanto, a gente não imaginava que existia um outro. Não existia um outro. Para o bebê só existe o bebê. É interessante a gente pensar que, portanto, o bebê talvez seja a nossa expressão de maior onipotência. Quando a gente nasce, a gente começa então a interagir com esse outro. E esse outro, ou portanto, o bebê que éramos nós, precisa ser cuidado. E olha que forte é isso. Quem cuida do bebê, a gente pode falar que é a mãe, mas para o Winnicott, o que a gente vai ter? Que o bebê está contido num ambiente. Então imagina, o bebê, quando nós estávamos dentro da barriga da nossa mãe, a gente não sentia fome ou sede. Não tinha essa questão. Quando a gente mexia os bracinhos lá dentro, né, da barriga da nossa mãe, por exemplo, o ambiente era limitado. E de repente a gente nasce. Vamos imaginar isso. Um bebê quando nasce, nós quando nascemos, foi muito mais foi uma aflição, foi uma sensação de desamparo muito maior do que tudo isso que a gente está vivendo agora. O som mudou, o cheiro, a visão que a gente não tem, os barulhos todos, alguém tocando a gente. Você imagina o bebê quando estica o braço, não sente mais limites, é como se ele estivesse caindo o tempo todo. Ou seja, o bebê só existe na presença de um outro. Olha aqui, vamos fazer uma releitura. Portanto, o humano só existe na presença de um outro humano. Um aluno só existe na presença de um professor só existe na presença de um aluno. E aí vem a força do que eu quero propor aqui. A família só existe na presença da escola, e a escola da família. Ou seja, o hífen que eu falei no último vídeo não é uma questão de escolha, não há escolha. Porque desde quando a gente nasceu, a gente precisa de um outro. E esse outro que define o ambiente que a gente vive. Olha que coisa forte. O bebê está contido no ambiente. Esse ambiente pode ser um ambiente bom ou ruim, violento ou não. Vamos fazer uma releitura. O humano também está contido no ambiente. Vou voltar aqui para o gráfico. Aqui nós, seres humanos, vivíamos num ambiente. Nós estamos vivendo um outro. Olha que maluco, o fato de mexer no ambiente, olha como a gente se sentiu, mexer no ambiente se sentiu desamparado. E a gente tem uma série de sensações porque a gente está vivendo o que a gente está vivendo. O teu filho, tua filha, meu aluno, minha aluna, os nossos alunos, aquilo que nos une, eles estão tendo uma série de sensações. E desse ambiente que ficou um ambiente que mudou completamente para ele. Mas ó, volto a dizer de novo, todos nós somos bebês. E se tem uma coisa que a gente viveu, que está na nossa origem, está na nossa essência, é que a gente sabe o que é se adaptar ao ambiente. Vamos seguindo um pouquinho mais. Então a gente vai ter aqui
que o bebê está contido no ambiente. Lembra? O humano está contido. O humano está contido no ambiente. E lembrar que o bebê é cuidado pela mãe, mas ele é cuidado pelo ambiente, percebe? O bebê, olha, ele está contido no ambiente. Ele está envolvido no ambiente. Esse ambiente pode ser um ambiente bom, pode ser um ambiente ruim. Nesse caso, é importante a gente pensar. Toda vez que a mãe falha, vamos chamar assim, ou o cuidador falha, ou o ambiente falha, o bebê se constitui. Ele começa a perceber que existe ele e um outro. Isso é uma coisa importante de discutir aqui, ou pensar e problematizar aqui também. Se a escola estiver perfeita, nada deu errado. É nas falhas da escola que o sujeito vai se constituindo. É muita lição, é pouca lição. Vamos voltar para a nossa origem. Nós, quando éramos bebês, a gente não estava com fome, mas a mãe queria dar o peito. E vem aquele peito, mas não estou com fome, o que esse peito está fazendo aqui? Ou eu estou com muita fome e começa a chorar porque eu estou com fome. Imagina a angústia de um bebê com fome, que essa sensação que ele não consegue traduzir, falta linguagem para ele traduzir o que ele tem. É pura sensação. E a comida não vem. Mas é justamente nessas pequenas falhas, ou excesso, ou a falta, que o sujeito vai se constituindo. Porque veja, mesmo com excesso, com falta, o ambiente contém o bebê no sentido de ser um bom ambiente. Um ambiente que o sustenta. Olha como ele está sustentado aqui. Mas é interessante pensar se o ambiente é violento, se ele muda violentamente. Se esse bebê é abandonado, se esse bebê é sufocado. Uma coisa interessante a gente pensar. De vez em quando a gente sufoca o nosso filho e nossa filha. De vez em quando a gente abandona o nosso filho e nossa filha, não por pequenas falhas. Ou a gente também foi sufocado ou foi abandonado. Vamos fazer uma releitura aqui. Essas mudanças afetarão o humano, ou seja, conforme o ambiente muda, por falha ou por uma mudança violenta, o humano também muda. Nós tivemos uma mudança. Hoje a gente está vivendo a quarentena e essa quarentena nos afeta. A mudança vai nos afetar, porque o ambiente mudou, certo? Essas mudanças afetam o bebê que está contido no ambiente. Conforme a mãe ou o ambiente muda, o bebê também muda. Conforme o ambiente muda, o mundo muda, o humano muda. O que eu estou querendo dizer é que a gente não vai sair o mesmo dessa experiência. E aí você vai falar, bom, mas o que significa isso? Isso é o eixo fundamental da escola crítica e socio-interacionista. Da escola humanista. Da escola que vocês escolheram para os filhos e para as filhas de vocês. A gente assume que. Essa é uma coisa interessante de pensar. Toda escola é socio-interacionista, não tem como não ser. Porque não é possível um sujeito não aprender pela interação. Porque desde quando a gente nasce, a gente aprende pela nossa interação. E volto a dizer de novo: são nas falhas, pequenos excessos e pequenas faltas. Ou por mudanças violentas. Mas vamos lá, o bebê só existe em um ambiente que o sustenta. Isso é fato. Se não tiver um ambiente que sustenta o bebê, que o Winnicott fala de holding, né? O holding, aquele que sustenta o bebê. É como se a gente pensasse, imagina você pegando um bebê no colo. Quando você pega o bebê no colo, você sustenta ele. Ou seja, a mãe, o cuidador, o ambiente sustenta. Vamos então fazer uma leitura aqui. Com efeito, o bebê, que é o humano, precisa de um ambiente, alguém que o sustenta. Que o sustenta. Tem experiências que precisa de alguém que o sustenta. Aqui é uma questão muito bonita de a gente pensar também. O bebê, quando nós éramos bebês, a gente sente as coisas e as coisas estão separadas, a gente vai sentindo por ambientes separados. Sente aqui, sente aqui, volta e organiza isso. Né? É a mesma coisa no campo humano. A gente precisa trocar para poder entender o que a gente está sentindo, para a gente poder estar sustentado. Então vamos lá. O humano, segundo a teoria do Winnicott, o humano herda algo que é essencial e inato, que é a integração. Ou seja, ele tem a integração. O que é integrar? Integrar as sensações. As sensações que ele tem.
Então ele sente coisas. O bebê, nós quando éramos bebê, a gente vai sentindo coisas e sente no sentido da pulsão de sensação que a gente não consegue entender essas sensações. Aí vai a mãe ou o ambiente e abraça a gente. É que como se todas essas sensações que estão dispersas, elas são então integradas. Quem ajuda na integração é um ego chamado ego auxiliar. Porque nós, bebês, ou bebê, nós, como eram bebês, a gente era um ego frágil. Mesma coisa em relação à escola, mesma coisa em relação ao ambiente. O ambiente mudou, a gente não consegue integrar nossas sensações, tudo está estranho. A gente precisa do ego auxiliar, precisa de um outro humano ajudando a gente nesse sentido. Então, o ego auxiliar é auxiliar nesse sentido, de dar força aqui, certo? Aqui é uma chave bastante interessante. Seu filho está com dificuldade de fazer uma atividade, ele não consegue se organizar, ele está frágil, precisa de um ego auxiliar. Ele precisa ser integrado, porque lembra, é inato a integração, está dentro dele a integração, nasce com ele desde quando ele era bebê, mas ele precisa desse ego auxiliar. O ego auxiliar é aquilo que é responsável por integrar as experiências. Então vamos aqui fazer um adendo. Um aluno, uma aluna, nós temos experiências no mundo. Voltamos para a chave da experiência, que é a chave da escola socio-interacionista, que é a chave da escola crítica. Problematizar, identificar as experiências, viver as experiências no sentido intelectual da experiência. Certo? Então, ou seja, o ego é aquilo que integra as experiências. Eu tenho experiências dispersas. O bebê tem experiências dispersas. Eu estou cheio de experiências dispersas. Eu estou só com sensações. Eu estou sentindo coisas. Eu preciso integrar essas experiências. Então, um ego bom integra as experiências. De constituir a personalidade. Então, o ego integra as experiências, constitui a personalidade, constitui uma pessoa para ser uma pessoa. Se uma pessoa não integrar as experiências dela, não tiver, ela tem integração, mas se isso não for sendo desenvolvido, ela não integrar a experiência, ela não chega a ser pessoas. Tem uma expressão bonita do Winnicott. A gente então precisa se constituir como pessoas totais em meio a pessoas totais. Então vamos imaginar aqui, os nossos alunos e alunas, os filhos e as filhas estão tendo uma série de experiências a partir da quarentena. Ele precisa, portanto, de ego auxiliar para integrar essa experiência, para se transformar numa pessoa. Quem ajuda a realizar as integrações do bebê, que está em partes, é o ambiente, pois nasce em pedaços. Isso é uma expressão lá do Winnicott. O bebê nasce em pedaços, com sensações dispersas. Para integrar, ele precisa que o ambiente faça isso, junte os pedaços. Nós, seres humanos, de vez em quando a gente fica em pedaços. A gente fica também partido. E a gente precisa integrar nossas experiências. A gente precisa das integrações de experiência, nesse sentido. Tem pessoas que não chegam a ser pessoas. Não é uma pessoa total e meia pessoas totais. Pessoas totais são pessoas que integram as experiências. Vamos fazer uma releitura aqui. A existência está dada. Está dada a existência. O existir está dado. Vamos pensar. Antes, o ambiente era facilmente ou comumente lido pelo humano. Antes da quarentena. Tinha trabalho, tinha escola, as coisas todas que iam acontecendo. A integração se constituía. Mas, então antes de constituir isso, tinha uma rotina, um movimento que ia, vamos imaginar, né, sem nenhuma diversidade acontecendo. Só que aí o ambiente mudou violentamente. E mudar, ou seja, o humano deixa de realizar sua integração. Então todos nós estamos, vamos colocar assim, numa porção de estar desintegrados ou em pedaços. A gente precisa trocar. Olha que interessante. Um aluno, uma aluna precisa trocar com os amigos, precisa trocar com a escola, precisa trocar entre vocês. A escola precisa trocar com vocês. Vocês precisam trocar com a escola. Por que a gente tem que trocar? Porque todos nós precisamos nos integrar. Porque a gente está vivendo um ambiente violento. Seguindo aqui. Então, ego auxiliar, lembra? Capacidade egóica. O que é o ego? É aquilo que é responsável por integrar as experiências. Vamos fazer um paralelo entre o bebê e o humano. O bebê é apresentado pelo ego auxiliar.
que é a mãe, que é o ambiente, as coisas do mundo, em pequenas porções. Vai ver, vai pedacinho, é a comida, é o cheiro, é a palavra. Portanto, o ego auxiliar ajuda nas integrações dessas experiências. Enquanto mais experiências no bebê são integradas, melhor o fortalecimento egóico para a integração de novas experiências. Ou seja, quanto mais experiências o bebê tem, é o que vocês fizeram com os filhos de vocês e as mães e os pais com vocês, conosco, quando a gente era bebê, quanto mais o ego auxiliar integrar as experiências que a gente está vivendo, mais forte a gente fica, mais forte nosso ego fica, nossa pessoa se constitui melhor. Paralelo com o humano. O humano é auxiliado por outros humanos. O bebê é auxiliado pelo ambiente, pela mãe, pelo pai, enfim. Pensar um pouco nisso. O humano é auxiliado por outros humanos para integrar as experiências do mundo. Então a gente precisa trocar. A escola tem que ser um mundo da troca. A educação tem que ser um mundo da troca. As relações humanas têm que ser um mundo da troca. Porque a gente precisa de um outro humano para auxiliar a gente nas nossas experiências. Pois, quanto mais experiência o humano puder integrar, melhor será fortalecimento egóico deste humano para integrar novas experiências. A gente também tem isso. A gente também vai viver um período, então, novo presencial. Vão ter novas experiências para a gente. Por isso a gente precisa o tempo todo trocar. Fazendo um segundo paralelo e último aqui. Tem experiências que não faz sentido para o bebê. Pois falta ao bebê capacidade egóica. Ele não tem essa capacidade. As experiências chegam para o bebê, ele não tem. Ele precisa de alguém que faça essa integração, porque ele não entende essas experiências. Aqui também. Tem experiências que não faz sentido para o humano, pois falta capacidade interpretativa para entender as experiências. Ou seja, tem sentimentos que os alunos têm em sala de aula que eles simplesmente choram, ficam nervosos, batem porta, falta para ele tradução. Alguém precisa chegar para ele e falar, senta aqui, o que aconteceu? Não, minha professora não me ouviu. Calma, senta. Então tá bom, se sua professora não está te ouvindo, você não está se ouvindo. Vamos conversar um pouco? Não, porque você não me ouve. Mas, olha, você também não está querendo me ouvir, percebe? São esses elementos de integração que estão constituídos. Eu fico pensando muito nos adultos. Tem gente que vai fazer assim. Ah, e aí, como é que foi a tua conversa? Ah, eu fui lá e falei tudo que eu queria. Eu esvaziei tudo que eu queria. Falei. E o outro só ficou ouvindo. Né? Assim, essa ideia de esvaziamento e encher, né, não é a reflexão para a construção egóica nesse sentido. Ufa, esvaziei, agora eu estou leve em relação. Falei tudo que eu queria para você. Né? Agora precisa fazer os elementos de integração dessa experiência, certo? A gente tem lá, então, o que a gente chamaria de ego frágil. Isso o tempo todo na vida toda, gente. Momentos de ego, né? O ego frágil. E integração da experiência, porque precisa de um ego auxiliar que fortalece isso tudo pra gente. Então, na escola, desde o sexto ano, ele vai subindo, ele vai bem em matemática, depois ele tá bem em matemática, aí fica mal, não consegue aprender de novo, fica mal, não sabe nada, tal. Dispersou, ó, ficou tudo em pedaço. A gente senta, conversa, fala, tal, aprende, acerta. Agora tá tudo bem, ufa, agora tá bem. E rompe de novo. A gente tem isso, o adulto tem isso, o ser humano, isso é do humano. O que eu estou tentando defender é sempre isso aqui. A gente não pode ficar à deriva, de só ficar sentindo, como, né, sem necessariamente fazer interpretação das experiências que a gente tem. A interferência do ego auxiliar, ou seja, o outro humano, irá ocorrer infinitas vezes, possibilitando que nós possamos ir sempre rumo à independência. Isso é uma coisa muito bonita a gente pensar aqui. O bebê, a gente vai passar, então o bebê sai de um processo de anomia, né, sem qualquer capacidade de autonomia. Para o Winnicott, a gente vai indo até chegar rumo à independência. A gente é completamente dependente, a gente vai ficando parcialmente dependente e vai sendo rumo à independência. Mas o ser humano sempre vai ser um sujeito dependente, sempre dependente do outro humano, da relação com o outro humano. Né? Ou seja, nunca seremos inteiramente independentes uns dos outros. Nunca seremos inteiramente independentes. Sempre, sempre vão precisar da troca. Sempre da troca. Seja da troca direta,
dessas observações, dos processos que a gente tem, seja dos iguais ou não dos iguais. O humano, mesmo em todas as fases de formação, mesmo na fase adulta, a gente sempre vai ser rumo à independência, mas sempre vai depender do outro. Certo? Queria agradecer a vocês com esse último vídeo, espero que esse vídeo tenha sido importante para a gente poder, então, constituir de que a gente não pode ficar sendo um joguete dos encontros e fortuitos da nossa vida e que a experiência é um elemento fundamental da construção de um humano que vai ter um ego fortalecido e que um humano que é inteiramente humano. Obrigado.